Bom dia, meus caros. Hoje a gente vai falar aí um pouco sobre emissões conduzidas e a susceptibilidade, ou seja, a- as emissões aí que se propagam, né, em cabos, tá? Tanto em cabos de comunicação quanto em cabos de potência. Tá? O problema maior é em cabos de potência, porque quando eu falo cabos de potência, eu falo nos cabos de alimentação, né? Nos cabos que levam energia e eletricidade para os equipamentos. Justamente por eles terem potência, ou seja, as correntes são mais elevadas, então os campos são piores. Tá? Ah, então vamos lá. Bom, então as emissões, né, que se propagam num meio, né, bem delimitado, né, que seriam os cabos. Por isso também a vantagem é que é um pouco mais fácil da gente mitigar essas emissões do que as emissões radiadas que a gente vai ver dentro de algumas aulas aí. Daí a susceptibilidade é sempre a parte que o nosso sistema ele tem que pensar nos dois caminhos, né? Tanto as emissões que o nosso sistema emite, quanto que eles acoplam, ou seja, quanto de sinal eletromagnético aí que eles recebem. Então os cabos, eles, via de regra, eles funcionam como antenas, tá? Para determinadas frequências de sinal, principalmente. Então a gente precisa se preocupar com isso também. Tá? E aí o limite, né, na FCC e na CISPR 22 para emissões conduzidas é 150K a 30 MB. Então, basicamente, pessoal, o que a gente faz aí para mitigar emissões conduzidas, a gente vai trabalhar com filtros. Tá? E basicamente os filtros vão atenuar os ruídos dentro dessa faixa aí de 150K a 30 MB. Só que na aula de hoje, além de falar um pouco sobre filtros, a gente vai falar sobre outros materiais aí que são muito utilizados para essa mitigação. Né? Vamos fazer também algumas simulações aí. E vamos falar de um equipamento que é muito utilizado para fazer as medições. Tá? Então, que é esse cara aí, o LISNE. Tá? Ele é uma rede de casamento de impedância de linha. Né? Line. Ixi, agora me fugiu aqui o nome. Mas é uma rede de estabilização de impedância de linha. Tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho o meu produto aqui, tá? E eu vou conectar ele na tomada. Então, esse aqui é o símbolozinho da tomada. Tá? Então, geralmente, o que a gente faz na nossa casa? Conecta o produto direto na tomada. O problema é que aqui na tomada, né, eu vou enxergar cabos elétricos que eventualmente vão chegar num transformador. Só que, por exemplo, se na minha casa tem um poste na calçada, né, em frente à minha casa tem um poste com um transformador, a impedância vai ser diferente de uma casa que tenha um poste com transformador a 20, 30 metros de distância. Então essa impedância varia muito, a impedância da rede. Tá? Então, se eu mantivesse essa situação, eu não consigo fazer o teste ser repetitivo. Então imagina que eu chegasse com um produto que eu tô projetando, né? Tô querendo certificar, levei lá num laboratório de certificação e aí lá a impedância é diferente do meu laboratório. Poxa, então essas correntes aqui, ó, essas correntes que estão aqui, e C e D, a gente já vai ver o que são cada uma delas, elas vão ser diferentes. Por quê? Porque elas dependem tanto aqui do meu equipamento, mas também dependem da tomada. Tá? Então, para isso, é criada uma camada aqui. Ó. Tem um equipamento, que é o LISNE, tá? Que ele faz o quê? Ele faz esse casamento e essa estabilização de impedância. Tá? Então, Line Impedance Stabilization Network. Tá? Agora me lembrei. Então, ele faz essa estabilização aí dessa impedância. De forma que aqui no Japão, nos Estados Unidos, o meu produto vai enxergar
a mesma impedância, tá? Que por padrão aí é em torno dos 50 ohms, tá, pessoal? Isso dentro do limite de 150 kHz a 30 MHz. Então o Leasing não faz mágica também, ele não deixa impedância em 50 ohms em tudo, tá? Até porque em 60 Hz a gente não tem problemas de impedância. Eu quero que a impedância seja zero, se possível, tá? Para ser uma fonte de tensão perfeita, né? Eu transferir toda a tensão para cá. Mas no caso do Leasing, eu estou querendo fazer o quê? Certificação do equipamento dentro das emissões conduzidas e os limites são 150K a 30 MB, tá? Deixa eu só colocar aqui para eu ter um feedback do que está aparecendo para vocês. Beleza. Então, o Leasing vai fazer isso. Vai manter essa impedância estabilizada dentro dessa faixa de frequência. Então, vamos ver o que tem dentro desse Leasing aí. Bom, então basicamente, pessoal, o Leasing, ele é um filtro também, tá? É um filtro pi. Filtro pi, porque ele tem essa forma aqui, ó. Vamos olhar só para uma linha, tá? Então, se a gente olhar só para uma linha aqui, ó, eu tenho aqui eu tenho o meu indutor, né? Que é a linha de fase que eu estou olhando aqui, ó. E aí aqui, olha lá, por que pi, ó? Porque ele tem esse formato aí, ó, parecido com um pi, né? Tá? Na outra linha é a mesma coisa, tá, pessoal? Na outra linha aqui, ó. Então a outra linha é a mesma coisa, mesmo filtro, os mesmos componentes pendurados na linha de neutro também. Então vamos olhar só para uma das linhas aqui para a gente ter uma ideia. Olha lá o que eu tenho. Eu tenho um indutor, né, de 50 microhenry aqui. É claro que os valores não... Esse aqui é um projeto aqui didático, tá, pessoal? É claro que leasings comerciais aí são um pouco mais complexos que isso. Mas eu conseguiria fazer um bom leasing com esse projeto. Então 50 microhenry aqui, 1 microfarad aqui e 0,1 microfarad aqui. Então o que acontece é o seguinte, com o aumento da frequência, tá? Basicamente eu teria isso daqui, ó. Tá? Então se eu tiver aqui impedância, tá? Então impedância que o meu equipamento enxerga, tá? E aqui eu tiver frequência, basicamente eu vou ter alguma resposta assim, ó, uma impedância que tende a zero, depois uma impedância que vai ser em torno de 50 ohms, tá? A partir dos 150K. Então quando eu tiver aqui os meus 150 kHz, tá? Eu vou ter em torno aí de 50 ohms. Beleza? Quando eu tiver lá em 60 Hz, né? Essa impedância vai ser praticamente zero, né? Porque é uma fonte de tensão aí. É claro que nunca vai ser zero, vai ser alguns miliohms aí. Pode até chegar a ohms, mas de qualquer forma é uma impedância bem pequena. Tá? Então aqui até os 30 mega a gente teria lá a nossa impedância, né, estabilizada. Tá? Isso é feito através desses três componentes. Então basicamente quando a frequência vai aumentando, esse cara aqui vai tendo a sua reatância indutiva aumentada. Esses dois caras aqui são capacitores, vão tendo as suas reatâncias capacitivas diminuídas. Né? Só lembrando que a reatância indutiva é igual a 2πfL. Então é diretamente proporcional à frequência. E a reatância capacitiva é igual a 1/2πfL.
2πfc, tá? Então as coisas vão se complementando aí e a minha frequência e a minha impedância tende a ficar estabilizada em 50 ohms dentro da faixa de interesse, que é a faixa aí que as normas regem para as emissões conduzidas. Tá? Já comentei com vocês que essas emissões aí são nessa faixa muito por causa das fontes chaveadas, né, que são o nosso grande calcanhar de Aquiles aí na área de emissões conduzidas. Tá? Elas geram um ruído bastante relevante e elas trabalham justamente nessa faixa, tá? De centenas de kilohertz a unidades e dezenas de megahertz. Então elas geram esses problemas aí. Tá? Por isso que as normas enquadram essas frequências. Tá? Então, pessoal, aí aqui, ó, pendurado nesse braço aqui do meu filtro Pi, eu vou colocar o meu receiver. Aqui, ó, o receiver. O que é o receiver? Tá? Então, o meu receiver é basicamente o equipamento que vai fazer o teste em si. Ele está até com o nomezinho dele aqui, ó, Spectrum Analyzer, ou seja, é um analisador de espectro. Tá? Então, professor, eu não tenho um analisador de espectro, eu posso usar um osciloscópio na função de FFT? Até pode. Tá? Um analisador de espectro ele tem algumas funcionalidades a mais. Mas eu consigo fazer uma medição aqui com o osciloscópio na função matemática de FFT. E aí esses equipamentos, tá? O analisador de espectro, pelo menos, geralmente ele tem a impedância já de 50 ohms, porque ele é para fazer isso. O osciloscópio não. Tá? Então aí já é um problema. O osciloscópio geralmente ele tem uma impedância de entrada de 50 mega, porque o osciloscópio é um medidor de sinais. Tá? Um analisador de espectro geralmente é um medidor de potência. Então aí a gente sabe, vocês já devem ter visto isso em análise de circuito, para transferir a maior quantidade de potência, né, as impedâncias devem estar casadas. Por padrão ficou 50 ohms. Então, o meu equipamento aqui tem 50 ohms para fazer de impedância de entrada para fazer essa leitura. Tá? Então, esse 50 ohms não é que eu coloque ele aqui não. Aqui está até pontilhado, não é um componente. Esse cara aqui é o nosso equipamento de medição. Tá? No caso aí um analisador de espectro. Beleza? Aí aqui no neutro, na linha de neutro, como eu não vou colocar um equipamento aqui, né, porque o equipamento é colocado da linha para o terra, tá? Esse fio aqui é o terra. Esse fio aqui, ó, pode ver que ele está curto-circuitado com a carcaça. Tá? Então esse cara aqui é o nosso terra. Tá o símbolozinho aqui, ó. Tá ok? Então aí aqui, para ficar tudo casado bonitinho, a gente coloca um dummy load, tá? Ou seja, uma carga dummy aí de 50 ohms. Tá? Então é isso, pessoal. É um filtro bastante simples, tá? Um filtro Pi. Provavelmente vocês já devem ter escutado falar sobre eles, tá? Os filtros Pi, eles são muito utilizados justamente para fazer isso, para manter uma impedância dentro de uma faixa de frequência considerável. Tá? Então você mantém a impedância. Mesmo que essa impedância aqui varie de 0 a, sei lá, 1K, a impedância da rede, o meu produto vai enxergar 50 ohms dentro dessa faixa. Então aí, se a gente abstrair um pouquinho, né, o filtro, eu posso considerar que o meu produto, né, ele vai enxergar 50 ohms, 50 ohms. De novo, dentro da faixa de frequência de 150K a 30 MHz. A gente vai fazer umas simulações aí. Vamos fazer uma simulaçãozinha só para vocês realmente verificarem a resposta em frequência desse cara aí. Tá? Então, basicamente é um filtro, né? Só que aqui eu já não estou colocando
a linha de fase, a linha de neutro e a linha de terra. Botei somente uma fase. Mas é o mesmo filtro, tá, pessoal? Aqui, ó, 1K, 0,1 micro capacitor. Aí 50 ohms aqui está representando o nosso analisador de espectro. A indutância de 50 micro e um capacitor de 1 microfarad. O que eu coloquei a mais aqui foi basicamente um modelo aí SPICE de um transformador da rede elétrica. Ou seja, ele tem aí a resistência do fio, né, de efeito Joule aí, em torno de 1 miliohm, é bastante pequeno, e tem uma indutância em torno de 1 milihenry. Por isso que em 60 Hz essa impedância ela é praticamente desprezível, né? Se a gente fosse fazer aqui, ó, na calculadora, para a gente ter uma noção aqui de valores, né? Então, como eu mostrei lá no outro slide, eu teria 2 vezes, eu não sei onde que pega o π aqui, vou digitar 3,14 vezes 2πf 60, né? Vezes L, 1 mili, 0,001. Então eu teria aí menos de 1 ohm, tá? Somado, né, né, de parte imaginária, somado com uma parte real de em torno de 1 miliohm. Então uma impedância muito pequena, né, que condiz com uma fonte de tensão. Lembrando que a energia está vindo daqui, né? Então uma fonte de tensão, tudo bem, a gente sempre modelou ela, né? Tem uma impedância aqui de saída da fonte, né? Muitas das vezes a gente até ignora esse cara, mas ele existe. Só que ele tem que tender a zero, né? Ele tem que tender a 0 ohm para que eu tenha uma transferência de tensão maior. E aí aqui eu boto o meu equipamento, meu circuito. Tá? Então, vamos fazer essas simulações aí. Só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Na nossa apresentação lá que vocês vão ter lá no repositório que nós criamos, a gente tem o slide de observações aqui, tá? Então aqui eu coloquei um modelo SPICE, tá? Coloquei um modelo SPICE aqui desse circuito, tá? Então eu digitei o SPICE, né? Desse circuito. E ainda fiz melhor, para deixar um pouco mais detalhado. O que eu fiz? Esse cara aqui, ó, esse lado aqui, essa coluna aqui, eu estou considerando os parasitas, que é aquilo que a gente viu na aula passada, tá? Eu estou considerando os parasitas desse capacitor, desse indutor, desse capacitor, tá? Então por isso que eu estou trabalhando com subcircuitos. Então eu criei um subcircuito indutor e criei um subcircuito capacitor, tá? Desse lado aqui, eu já fiz a descrição desse circuito do jeito que ele está desenhado. Eu ignorei os parasitas. Então, só para a gente verificar as respostas lá, tá? Nesse caso, como as frequências são pequenas, aí indo até 30 MHz, as respostas vão ser praticamente iguais. Tá ok, pessoal? Elas teriam aí comportamentos bastante diferentes em frequências mais elevadas, ou seja, em frequências aí que a gente estivesse lidando principalmente com o espectro das emissões radiadas. Então vamos lá Deixa eu arrumar aqui, senão às vezes tem coisa que eu esqueço de falar, eu preciso olhar para esse cara aí. Vou abrir minha máquina virtual aqui. Se vocês quiserem fazer a simulação aí junto, tá? Então, inclusive, já até deixem o PSpice aberto aí, que depois eu vou deixar com vocês fazendo algumas simulações aí. Engraçado, eu só olhei o estado da máquina. Eita. Vamos lá.
Pessoal, acredito que esteja dando para enxergar aí. Tá? Mas vou fazer diferente. Deixa eu fechar a lupa. Vou colocar isso daqui no Notepad++. Que aqui eu consigo controlar o zoom. Tá, então tá lá o nosso circuito, tá? Se vocês quiserem fazer a simulação aí junto comigo, é só vocês abrirem a apresentação aí e copiarem o código. Tá? Eu só vou dar uma explicada aqui sobre o código. Então, de novo, eu trabalhei com subcircuitos. Isso é muito comum em compatibilidade, né, ou em projetos de alta frequência, porque aí a gente engloba os modelos, os parasitas, né, de cada componente em si. Então, olha lá, listening com parasitas, né, eu estou criando a nossa fonte de alimentação, aquela mesma história que eu comentei na aula passada, né, geralmente quando eu vou fazer uma simulação AC, eu simulo com valor de 1, porque é mais fácil, tá? Se eu quiser calcular ganho depois, né, ganho é sempre a saída sobre a entrada. Como a entrada é 1, eu não preciso fazer essa divisão, né? Vai ser só o valor de saída. E lembrando também que a simulação AC, aquilo que eu falei, o simulador ele calcula o ponto de operação e lineariza em torno daquele ponto. Então as distorções dos componentes não lineares, por exemplo, transistores, são altamente não lineares, né? Ao aproximarem da tensão de alimentação de trabalho, ele tem distorções grandes. Isso não é enxergado pelas simulações AC. Tá? Então as simulações AC, elas linearizam perfeitamente, de mais a menos infinito, no entorno do ponto de operação. Ah, professor, mas minha tensão de alimentação é 5 volts. Para o simulador não importa. Tá? Ele lineariza de mais a menos infinito na simulação AC. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Tá? Porque às vezes eu posso projetar um circuito que tem ganho de 1 milhão no simulador. Porque na realidade esse ganho de 1 milhão não vai ser enxergado. Porque eu tenho a limitação da tensão de alimentação, etc. Limitação de distorção. Né? Mas o simulador funciona assim. Por isso que a gente precisa conhecer aí o que o computador está fazendo. Tá? Então não é só o ORCAD não. Qualquer simulador SPICE, simulação AC, ele faz dessa forma. Então aí olha lá, eu criei aqui, vamos falar dos subcircuitos primeiro. Eu criei o subcircuito indutor e ainda parametrizei, ó. Isso que é interessante, eu consigo fazer isso na linguagem, porque aí depois eu consigo passar o valor nominal que eu quiser. É claro, pessoal, professor, mas um indutor nominal aí de, sei lá, 1 millihenry, os parasitas não vão ser diferentes do que o de 1 microhenry? Vão, porque o encapsulamento provavelmente será maior. O material, o material ferromagnético que está ali provavelmente vai ser maior, tá? Vai ser diferente. Mas dentro de faixas aceitáveis, né, que seria ali o mesmo encapsulamento, eu tenho basicamente os mesmos parasitas. Então isso daqui é até aceitável, dentro de uma faixa, né, que eu tenha esse bom senso aí. Então olha lá, eu criei os mesmos modelos que a gente viu na semana passada. L-lead, ou seja, a indutância parasita dos terminais, aqui a capacitância parasita dos terminais. Aqui a indutância é o valor nominal, ó. Aí eu botei entre chaves aqui o L nominal, que é justamente o meu parâmetro. Tá? E aqui eu estou passando um parâmetro padrão, tá, pessoal? Aqui, ó, por exemplo, se na hora que eu fizer o meu circuito, porque aqui é o circuito em si, ó. Esse trecho aqui é o circuito em si. Tá? Então, se eu, por exemplo, quando eu estiver instanciando o indutor aqui, ó. L nominal. Se eu não passar o parâmetro, ele vai ser inicializado com o parâmetro default, padrão, que é 1.2. Só que nesse caso aqui eu passei 50 micro. Então, na verdade, aqui ó, vai chegar a 50 micro.
Tá? Então isso que é legal aí de parametrização, tá? Passar esses parâmetros aí, que fica bem funcional a nossa descrição. Então, inclusive, depois eu posso fazer várias simulações AC para vários valores desse. Eu consigo parametrizar a simulação para já fazer várias de uma vez. Tá? Vocês já devem ter trabalhado com isso aí em eletrônica, né? Feito essas simulações aí. Depois eu tenho o subcircuito do capacitor, que é a mesma coisa. Eu passo um valor padrão aqui, né, de 1 micro. E aqui, né, o valor da capacitância nominal, 1 micro. Tá? Mas lá no meu circuito, quando eu instanciar esse capacitor, aqui no caso, ó, eu estou passando 0,1 micro. E ainda criei o do resistor também, tá? Então eu fiz esses 3 subcircuitos aí, resistor, capacitor e indutor. E aí no nosso componente, então na verdade aqui agora quando aparece um indutor é um subcircuito que nós vimos na semana passada, do indutor real. Para o capacitor a mesma coisa e para o resistor também. Tá? A simulação que eu estou fazendo é uma AC, né? Calculando aí 100 pontos por década, que eu estou fazendo em década, né? Então o meu eixo da frequência está numa escala logarítmica, né? Está indo em décadas. Eu calculo 100 pontos por década. De que frequência? De 150K a 30 MHz, que é a minha frequência de interesse para certificação. E aí o que eu estou disponibilizando para eu poder visualizar de sinal? V1 e I de VS1. Quem que são esses caras? V1 é essa tensão aqui. Tá? Essa tensão aqui, ó. E I de S1 é a fonte que eu criei. A fonte que eu criei, ela está aqui, ó. Então, eu criei uma fonte aí de corrente. Porque aí eu vou poder calcular V1 sobre I de S1, que é a minha impedância. Afinal de contas, é isso que eu quero ver, ó. Qual que é a impedância? Tá? Então, isso aqui é o que está aqui. Tá? Só que aqui está pequenininho. Eu não consigo controlar o zoom aqui. Tá? Vou fazer a simulação. Na verdade, já está feita aqui a simulação. Então, olha lá. Aqui é a simulação. Ó. Aqui está escrito V1 sobre I de VS1. Então, na verdade, eu criei uma fonte de tensão. Desculpa. Eu criei a fonte VS1, que é uma fonte de tensão. E aí eu peguei a corrente dela. Tá? E aí deu essa curva. Tá? Deixa eu aumentar a espessura da curva. Para vocês poderem enxergar. Tá? Então, pessoal, ó, esse primeiro ponto aqui, ó, o mouse está dando para ver aí. Esse primeiro ponto aqui é 150K, né? E esse último ponto aqui é 30 MHz. Tá? Esse último ponto aí, 30 MHz. Então, professor, mas a curva não está constante, né? Está dando uma variação. Tudo bem, mas aqui está em torno de 34 ohms e aqui está em torno aí de 48 ohms. Tá? Como eu falei, esse é um projeto de um Lisne didático, ele não é perfeito, mas de qualquer forma, olha lá, ele manteve aí a nossa impedância bem próxima do valor ideal. Só lembrando, a gente fez a continha lá, em 60 Hz, a minha impedância seria zero praticamente. Tá? Então, o Lisne está fazendo um bom papel aí, mantendo a impedância estabilizada. Tá? Professor, mas eu só consigo fazer o filtro Pi simulando aí no Spice? É mais fácil, né? Porque, na verdade, o filtro Pi ele tem indutor, tem capacitor. Então, eu posso modelar esse circuito? Claro que posso, né? O capacitor, é só fazer. Um capacitor é sempre 1 sobre S, C, né? E o indutor é SL.
Essa é a reatância indutiva, essa é a reatância capacitiva. Eu faço isso daí, o circuito, análise normal, né? Só que eu vou chegar numa função no domínio de S. Aí eu vou ter que trabalhar com frações parciais, né? Para organizar isso daí, para eu poder fazer as análises da resposta em frequência, tá? Então, como a gente tem aí em mãos a ferramenta de simulação, e vocês já fizeram lá as disciplinas de controle, eu estou indo direto aqui, né? Afinal de contas, como que um engenheiro trabalha, né? Não é que a gente não tenha que ter noção de como é que essas coisas funcionam, mas vamos utilizar as ferramentas mais práticas que tivermos em mãos aí. Então, isso que o filtro Pi está fazendo, tá? Tá mantendo estabilizada a nossa frequência, a nossa impedância de linha. Se vocês procurarem lá na Mauser, por exemplo, Lisne, vocês vão achar, tá? Não é muito barato, tá? Mas vai depender muito da qualidade aí, né? Mas é claro que os laboratórios de certificação, eles têm esse equipamento, eles precisam ter. Justamente para que o meu equipamento enxergue sempre a mesma impedância. Então, os testes de certificação sejam sempre repetitíveis. Né? Do contrário, não seriam, se eu não tivesse essa interface aí. Então, agora vamos entender o que eram aquelas correntes aqui, ó, IC e ID. O que são isso? Até porque elas são correntes de origens distintas e as mitigações também são distintas. Tá? É claro que filtros sempre vai mitigar. Mas existem formas mais eficientes aí da gente mitigar uma corrente ou outra. Então vamos ver essas correntes separadamente. Então olha lá, no nosso Lisne nós temos o Lisne, né? E temos aqui o produto. Eu estou considerando que o meu produto ele seja alimentado a 3 fios. Então, o que é um produto alimentado a 3 fios? Então, eu tenho aqui fase, eu tenho aqui neutro, né, onde a corrente volta, e eu tenho terra. Tá? Então, eu desenhei uma setinha para lá e uma setinha para cá, mas isso aqui vou até apagar. Tá? Vou usar as próprias setinhas do desenho. Por quê? O que vai e volta é o que a gente chama de corrente de modo diferencial. Ó, essa corrente aqui, ó, ela passa pela minha carga, né? No caso aqui a carga é o Lisne, porque eu estou vendo o que o meu produto emite, tá? É isso que eu estou querendo fazer de análise. Então ele passa pelo meu resistor, volta por aqui, ó, minha corrente de modo diferencial, tá? Essa é a corrente que alimenta, que alimentaria o meu produto. É a corrente de interesse mesmo, é a corrente que deveria existir, porque é a corrente que gera potência, que alimenta o circuito. O problema é que sempre, pessoal, sempre vai aparecer as correntes de modo comum. O que é a corrente de modo comum? Corrente de modo comum é a corrente que o próprio nome já diz. Ela tem origem num modo comum. Então ela vai para o mesmo sentido. Ó. IC está indo para cá e IC está indo para cá. Ó. Então elas têm o mesmo sentido. Tá? Professor, mas como que forma um loop aí então? Esse loop da corrente de modo comum, ele se forma pelo terra. Tá? Então elas vêm por aqui, ó. Né? Vem por aqui e acaba saindo aqui no terra. Tá? No green. Tá? Porque aqui está curto-circuitado aqui. Aqui no desenho está mostrando indo para lá, mas é o mesmo ponto, né? Porque os terras aí estariam curto-circuitados. Tá? Então, a gente tem essas duas correntes. Elas têm magnitudes completamente diferentes. As correntes de modo comum tendem a ser muito pequenas. Porém, elas têm geralmente um efeito somatório
Então, os efeitos que elas têm são relevantes, a gente não pode negligenciá-las. E as correntes de modo diferencial são correntes, né, de amplitude maiores, porque são as correntes que alimentam o meu circuito em si. E aí, por isso, elas também não podem ser negligenciadas, né? Então, a gente vai fazer um equacionamentozinho aí, só para a gente entender mais ou menos algumas coisas. Então, eu estou trabalhando sempre com fasor, tá, pessoal? Indicando que essas grandezas aí são vetoriais, né? Porque elas têm magnitude e fase, né? Então, a corrente de fase, ela é IC mais ID, porque eu tenho o IC indo para a esquerda e tenho o ID também indo para a esquerda. Então, elas se somam. Já no neutro, eu tenho que a corrente de neutro, ela é IC menos ID, porque ID está voltando e IC está indo. Então, IC menos ID. Então, agora, se eu resolver para IC e para ID, eu chego nisso daqui. Então, a corrente diferencial é a corrente de fase menos a corrente de neutro sobre 2, e a corrente de modo comum é a corrente de modo de fase mais a corrente de neutro sobre 2. Tá? Então, só para a gente calcular as tensões. Então, aqui a tensão em cima da minha carga, né? Como a minha carga é 50 ohms e a minha carga é 50 ohms, então eu tenho que a tensão de fase é 50 ohms vezes a corrente de fase. Tá? E a tensão de neutro é 50 ohms vezes a corrente de neutro. Então, esse cara aqui, só para lembrar, é a corrente de neutro. E esse cara aqui é a minha corrente de fase. Tá? A gente está calculando isso só para termos uma noção do que o meu equipamento iria medir. Afinal de contas, o meu equipamento, né, esse aqui é o Lisne, a ligação com o analisador de espectro estaria aqui, né? Aqui estaria o nosso analisador de espectro. Então vamos ver aí como que a gente pode mitigar essas coisas. Então, quanto maior for essas correntes, pessoal, a gente já tem uma noção que maiores serão essas tensões VP e VN. Quanto maiores essas tensões, significa que o meu analisador de espectro vai estar analisando, vai estar vendo, enxergando mais energia. Ou seja, eu estou me distanciando da certificação. Né? O ideal é que eu enxergasse zero aqui. Tá? Só que isso não acontece. Né? Por quê? Porque intrinsecamente eu tenho que alimentar meu circuito. Então, pelo menos ID vai existir sempre. Eu fiz um circuito perfeito. Eu tenho ID. Eu posso até não ter IC, mas eu tenho ID. Mas não tem jeito. O IC vai aparecer pelas próprias interações eletromagnéticas aí dentro. Então, o que eu quero é manter isso daqui abaixo dos limites que estão escritos lá na norma. Tá? Para manter isso daqui abaixo desses limites, eu tenho que baixar IP e N. Ou seja, eu tenho que baixar a corrente de modo comum e tenho que baixar a corrente de modo diferencial. Beleza, então vamos ver aí algumas mitigações que nós podemos fazer. A primeira delas, pessoal, para mitigar a corrente de modo comum, né? Eu posso, por exemplo, vou falar desse caso da direita aqui primeiro. Eu posso, por exemplo, não usar alimentação a 3 fios. Então, o que eu estou fazendo? Isso daqui não tem essa ligação aqui, ó. Não tem isso daqui, ó. Tá? Então, eu estou trabalhando apenas com 2 fios, fase e neutro. Se eu só tenho fase e neutro, eu não formo um caminho para IC, já que IC ele vai da fase, ele vem da fase e vem do neutro também para o terra. Se eu ranqueio o terra, ele não tem onde formar um circuito, em tese, tá? Porque na verdade, os meus parasitas, né, acabam aparecendo aqui
Então, por exemplo, da carcaça daqui, ó, aqui é a carcaça do meu equipamento, né, o gabinete, até aqui o chão, né, o terra, eu acabo formando capacitâncias parasitas. Tá? Essas capacitâncias parasitas, no domínio aí de 150K a 30 MB, que é o domínio das emissões conduzidas, elas não são tão relevantes assim, tá? Porque essas capacitâncias são pequenas. Né? Então, para baixas frequências, isso daqui representa basicamente desconectado mesmo. Mas, quando eu vou me aproximando aí do limite superior dos 30 MB, eu já começo a ter uma corrente C que não pode ser menosprezada. Tá? Então, mesmo eu removendo o fio de terra, vai melhorar, porque esse cara aqui ele já vai atuar como um filtro, né, o meu capacitor parasita, mas ainda vou ter a corrente de moto comum. E eu ainda tenho o problema de manter essa carcaça aqui viva, né? Viva, que a gente diz o seguinte, se ela não está aterrada, se alguma parte energizada do meu circuito encostar na minha carcaça, ela for metálica principalmente, o usuário poderá levar um choque, né? Então isso daqui não é uma coisa muito boa de se fazer, principalmente se o equipamento for de potência. Tá? Então eu resolvo um problema de compatibilidade, mas eu crio outros. O que nós geralmente fazemos é, no fio de terra, tá? No fio de terra, antes de ligar ele na carcaça, essa aqui é a carcaça, pessoal, a caixinha do meu equipamento. Ó. Antes de ligar o fio de terra, esse cara aqui é o fio de terra, tá? Esse cara aqui é o fio de terra. Eu faço um indutor, tá? Um indutor. Então aqui tem um toroide, né? Um indutor enrolado no entorno do toroide. Lembrando que a reatância indutiva, ela é 2πfL, tá? Então, em 60 Hz, a gente fez a continha lá agora há pouco, né? Isso daqui dá praticamente zero. Então, eu mantenho a carcaça conectada ao terra, tá? Ah, professor, mas e para frequências altas? Por exemplo, os 30 MB. Poxa, em 30 MB, se eu estiver trabalhando aqui com microhenry, né? Vamos supor aqui, 1 microhenry, frequência 30 MB. Então eu já vou ter 30 MB vezes 1 microhenry, eu já vou ter 30. 30 vezes 6, já vou ter 180. Então já vou ter em torno de 180 ohms aqui de impedância. Aí já é uma impedância considerável. Então essa carcaça aqui, ela já não está mais aterrada livremente. Só que essas correntes em torno de 30 MB, elas são correntes pequenas, pessoal. As correntes grandes, elas estão em torno de 60 Hz, que são as correntes de modo diferencial. São as correntes aqui, ó, basicamente, que eu estou utilizando para alimentar o meu sistema. Tá? Então essas são as correntes de potência. As correntes de modo comum, como eu tinha falado, elas têm amplitude menores, elas têm baixa potência. Então lá em 30 MB, essas correntes aí estão na ordem de microampere. Então não tem problema que o meu circuito não esteja aterrado para essas frequências, porque elas não representam um risco para a segurança humana. Tá? Isso daqui a gente usa muito essa abordagem para desacoplamento de terra. Ligar um indutor em série. A gente faz muito isso em placas de circuito impresso. A gente tem que tomar muito cuidado com o projeto, porque como eu falei, em 60 ohms é zero praticamente, mas em 30 MB a gente já viu que já deu 180 ohms. Então já vou ter uma queda de tensão considerável em 180 ohms. Tá? Então, eu preciso levar isso aí em consideração. Um outro aspecto aqui, pessoal, é que geralmente, por uma questão mais de segurança ainda, não é que eu compre um indutor, aí eu venho aqui com um borne e conecto esse fio num borne, num indutor que eu comprei.
Eu não faço isso, tá? As empresas não fazem isso por uma questão de segurança, porque eu posso romper esse borne, eu posso, sei lá, né? E aí acabar ficando com terra flutuando e minha carcaça viva de novo. Então, normalmente o que é feito é com o mesmo condutor aqui, ó, que entra aqui, sem emendas, tá? Eu enrolo ele no toroide, eu enrolo ele aqui, ó. O condutor tá vindo do terra. Eu venho com ele aqui, sem emendas, eu enrolo ele num toroide, tá? E aí soldo ou prego, prendo isso aqui de alguma forma na carcaça, tá? Por uma questão de segurança maior, para evitar que se isso daqui se romper, ó, a minha carcaça ficou viva de novo. Então tem que tomar cuidado aí. Tá? Então essas são as duas mitigações mais básicas que nós temos para as correntes de modo comum. Professor, e para a corrente de modo diferencial? Então, para a corrente de modo diferencial, a gente tem algumas coisas aí, basicamente os filtros, tá? Para modo comum também. Só que é mais barato para modo comum trabalhar desse jeito aqui. E geralmente a gente já vai resolver bem o problema. Tá? No final da apresentação a gente vai ver alguns que eu tirei aí da internet aí, um teste, tá? Com algumas figuras lá de um teste de compatibilidade aí de emissões conduzidas. E aí a gente vai ver, ó, agora eu adicionei um filtro tal, como é que ficou o espectro? Olha, agora eu adicionei mais um estágio de filtro, como é que ficou o espectro? Só para a gente ter essa noção aí. Então vamos começar a falar de filtros. E aí eu vou deixar vocês fazendo aí uns circuitinhos aí. Pessoal, isso daqui, eu sei que vocês já trabalharam com filtros, tá? Vocês já viram aí interações entre capacitor, indutor, resistor, né? Vocês já trabalharam principalmente lá em modelagem, né? Em sistemas dinâmicos, né? Porque está mais próximo da nossa realidade, né? Um engenheiro eletrônicos mexer com capacitor indutor do que mexer com mola, né? Que é o que o pessoal da mecânica lá faz. Então a gente sabe que indutor e capacitor eles armazenam energia, né? Por isso que aparecem toda essa teoria por trás, né? O domínio de Laplace. Depois, se a gente quiser, a gente pode voltar para o domínio do tempo, tudo isso daí. Só que lá em eletrônica, quando a gente fala de filtros, a gente não vê essa figura. E essa figura aqui, ó, ela é muito importante na área de compatibilidade. Porque geralmente quando eu vou por eu quero comprar um filtro pronto lá na Mouser, vai aparecer essa figura aí no datasheet. Tá? IL, que é o Illness Factor, é o fator de perda. Ou seja, basicamente ele é a potência sem o filtro WO, que significa without, tá? Então, sem o filtro. Potência na carga sem o filtro. Potência na carga with, com o filtro. Como é potência, 10 log, tá? Posso trabalhar também com tensão. Então aí tensão vai ser 20 log. Então VL sobre WO, tensão na carga WO, sem o filtro, dividido pela tensão na carga com o filtro. Tá? Então, esse é o fator de perda do meu filtro. Né, pessoal? Fator de perda. Então, vamos modelar isso daí de uma forma bem simples, tá? Para a gente entender. Então, olha só, eu preciso saber... Vamos pegar esse segundo caso aqui, trabalhar em termos de tensão. Eu quero a tensão na carga sem o filtro, esse é o meu numerador. Então, imagina que eu tenho um sistema da seguinte forma. Tensão de alimentação, aqui tensão na minha fonte, VS. Eu tenho a impedância de saída da fonte. Então, isso daqui, ó, é a minha fonte. E isso daqui é a minha carga. Então, divisor de tensão.
né? Divisor de tensão, RL sobre RS mais RL, que multiplica VS. Isso daqui é a tensão na carga. Tá? Essa daqui é a minha tensão na carga. Sem o filtro. Agora vamos adicionar um filtro aí. Eu vou adicionar um filtro, tá? Esse filtro aqui é um indutor em série. Então, na verdade, o que eu fiz foi isso aqui. Esse meu filtro é um indutor. Tá? Um indutor em série ali. Então, agora o meu divisor de tensão ele está um pouquinho mais complexo aí, né? Mas ainda continua sendo RL sobre RS mais RL mais a reatância indutiva, né? Como a gente viu lá, a reatância indutiva eu tinha mostrado para vocês é o 2πfL, mas trabalhando no domínio de S, a reatância indutiva é SL. Lembrando que S, tá? Só lembrando lá que S é igual a J ômega. Então, J ômega L. Então, esse é o meu divisor de tensão agora com um filtro. Tá? Ah, professor, mas e se meu filtro for um capacitor em série? Então, agora não é mais esse cara. Agora ele é um capacitor em série. Vai ter uma outra característica esse meu filtro. Capacitor em série. Vai ter uma outra característica. Tá? Mas é a mesma coisa, divisor de tensão, RL sobre RS mais o RL mais a impedância do capacitor. A impedância do capacitor é 1 sobre 2πfC, é 1 sobre SC, 1 sobre J ômega C. Tá? E aí depois eu faço as matemáticas aí, porque agora o que eu vou fazer é, para esse filtro, né, quem que seria o IL dele? 20 log sem o filtro. Então, sem o filtro é RL, né, RL dividido por RS mais RL VS. Tudo isso daqui dividido pela tensão com o filtro. Mesma coisa aqui embaixo, tá? Que é o que está feito aqui nesse slide. Tá? E aí faço um monte de rearranjo para organizar melhor o denominador, né, essa parte, e eu chego basicamente num coeficiente de perda para um filtro indutivo desse jeito aqui, ó. Tá? Então, 20 log do módulo, tá? Eu estou trabalhando só com módulo. Aqui eu não estou me importando muito com a fase, pessoal. Por quê? A fase ela é importante quando eu estou fazendo um filtro de processamento de sinais. Por exemplo, eu tenho um sinal de, sei lá, um sinal de eletrocardiografia, tá? E aí eu fiz um circuito que processa esse sinal. Aí eu vou lá e faço um filtro NOT de 60 Hz para remover o ruído de linha. Aí eu tenho que levar em consideração a fase. Por quê? Porque eu não posso mexer com a fase do meu sinal. Porque eu quero recuperar esse sinal ainda. Eu estou processando esse sinal. Então a fase é importante. Em compatibilidade, a fase não é tão importante. É claro que eu posso ter efeitos de segunda ordem aí, mas num primeiro momento a fase não é importante porque eu não estou processando esse sinal. Eu quero eliminar. Tá? Então, eu alterar a fase do meu sinal numa frequência mais do que na outra frequência não me importa muito. Tá? Por isso que aqui eu estou trabalhando só com um módulo. Porque aqui ainda representei como fasor, né? Mas aqui eu botei módulo. Tá? Então estou trabalhando somente com um módulo aí. Então 20 log
disso daí para um filtro indutivo. Tá? Então, se eu for continuar aí, eu consigo chegar basicamente nisso daqui, ó. Tá? Isso daqui ou isso daqui. Esse é o IL, tá? O fator de perda do filtro. Tá, pessoal? Posso fazer ainda chamar que tal, né, constante de tempo do circuito aqui desse filtro de indutor, né, indutância sobre RS, que é a resistência da fonte mais a resistência da carga. Então aí eu consigo fazer isso aqui mais bonitinho, desenhar isso daqui dessa forma. Então é um filtro indutivo. Eu tenho certeza que vocês já viram isso daí lá em circuitos, tá? Aqui a gente só está falando dessa figura de mérito, que é o IL. Tá? Então, se vocês entrarem lá na Mauser, digitarem lá EMC filtros, tá? Uma das figuras de mérito principais que você vai ter que olhar é o IL, e vai estar escrito dessa forma lá no datasheet, IL de tanto. Tá? Então, o ômega aqui é 2πf, a constante de tempo aqui tem a ver com os componentes do meu filtro ali, né? Então, pessoal, os filtros básicos que nós temos, né, é o low pass, né, lembrando, 2πfl, então baixa frequência, isso daqui é praticamente um curto-circuito. Então esse cara é um low pass. Depois eu tenho um high pass, lembrando que aqui é 1 sobre 2πfc, ou seja, inversamente proporcional à frequência. Então, quanto menor a frequência, isso daqui é um circuito aberto. Tá? Quanto maior a frequência, isso daqui é um curto. Então esse cara é um high pass. Depois no C, já é um passa-banda, né? Eu já fiz uma associação em série de indutor e capacitor. Então esse cara é um passa-banda. E uma associação em paralelo, esse cara é um rejeita-banda. Tá? E aí nós podemos fazer aí alguns exercícios, tá? Que eu vou deixar para vocês aí uns 15 minutos para vocês tentarem fazer. Então, o A e B, tá? Do slide anterior, que são mais simples a modelagem. Então, projetar os filtros A e B do slide 21, que é o slide anterior, então esses dois filtros aqui, para um fator de perda de 40 dB na frequência de corte de 10 MHz. Então, pessoal, fazendo esse A aí, que é muito simples, basta usar esse equacionamento aí, né? Então, trabalhem com RS igual a 50 ohms, que é o padrão. Tá? Tá ok? O RL dependeria da frequência, da resistência ali, da impedância de saída do nosso equipamento. Mas a gente pode trabalhar aqui também com 50 ohms, imaginando que as coisas estivessem casadas aí. Então, basicamente, aplicar o equacionamento, tá? Calcular a indutância. E aí vocês podem, inclusive, simular para ver se deu realmente esse IL de 40 dB. Pessoal, para resolver então esse exercício proposto, vou resolver somente para o filtro A do slide 21, que é o do indutor em série. Então, foi proposto um filtro de IL, ou seja, insertion loss, de 40 dB a 10 MHz. Então, a gente lembrando que o insertion loss, geralmente ele é dado em decibéis, e ele é a relação entre o sinal na carga sem o filtro dividido pelo filtro, ou seja, a relação sem o filtro com o filtro. Tá? Então, no caso aqui, ó, só para a gente mostrar, eu estou fazendo aqui a tensão na carga, desculpa, na fonte,
a minha fonte de tensão com a resistência de saída dela, coloquei aqui 50 ohms. Quando é uma fonte de sinal, isso não é comum, tá? Uma fonte de sinal, ela deveria ter resistência de saída muito pequena. Tá? Mas quando é uma fonte de potência, ou seja, eu quero transferir potência, então eu devo casar as impedâncias aí. De qualquer forma, eu estou considerando 50 ohms e 50 ohms. Eu preciso conhecer isso, né? Uma coisa que é importante ressaltar aqui também, pessoal, é que geralmente, né, por exemplo, a minha fonte aqui, já que a gente está lidando com emissões conduzidas, como tratado durante toda a apresentação, geralmente esse cara é a nossa fonte de tensão da rede, né? É os nossos 127 volts 60 Hz. E como mostrado, essa impedância varia, né? Por isso que a gente usa o Lisne. Então, dificilmente a gente consegue garantir que o nosso filtro vai ter o mesmo insertion loss para todas as casas. Tá? É claro que para os testes a gente usa o Lisne e aí a gente obtém repetibilidade. Eu consigo fazer os testes em diferentes laboratórios de certificação com o mesmo resultado. Tá? Agora, para a utilização final na casa do consumidor, vai ter diferenças aí. É claro que as diferenças não são tão significativas, mas haverá diferenças, visto que a impedância da minha fonte vai mudar, ela não vai estar em 50 ohms. Tá? Então aí, eu estou fazendo simplesmente um divisor de tensão, né? Nem precisava simular isso daqui. Eu coloquei o AC igual a 2, né? Porque é 2 volts na varredura AC. É claro que como aqui nós só temos resistores, então vai ser uma reta. Eu não tenho nenhum componente que varie com a frequência, visto que eu só estou utilizando os valores nominais. A gente já viu que os resistores reais, eles apresentam indutâncias e capacitâncias parasitas, mas aqui eu não estou considerando isso, tá? Só para a gente fazer um cálculo mais rápido. Então, 50 ohms, eu botei 2 aqui, justamente porque aí, como eu sei que vai dividir por 2, né? É um divisor de tensão, cujas resistências são iguais, então essa tensão de 2 vai diminuir aqui e vai cair para 1. Né? Vai dividir por 2, vai ficar 1 aqui. Então, só simulando, só para a gente ver que realmente isso está acontecendo, tá? Mas, de novo, não seria necessário, né? Então, olha lá, uma reta, porque são resistores ideais aí, somente o valor nominal. E aí a gente tem lá o nosso 1 volt. Tá? Então, essa é a tensão. Tá? Só para a gente manter a nomenclatura, eu vou escrever aqui V na carga, tá? Sem o filtro. Então a gente colocou WO, né, without, é igual a 1 volt. Beleza? E aí agora eu vou botar um indutor. Então vou botar um indutor. Posso fazer isso aqui, mas eu tenho que lembrar de deletar o fio, porque ele ficou curto-circuitado. Se eu simular aqui de novo desse jeito, vai dar de novo os mesmos 1 volt, porque eu botei um curto aqui, ó. Eu simulei aqui. Ele, inclusive, nem gostou, né? Porque ele não consegue convergir na simulação. Tá? Mas eu tenho que deletar esse curto aqui. Eu costumo fazer isso, é mais fácil, tá, do que deletar antes, porque senão eu tenho que desenhar os fios de novo. Fazendo assim, depois basta eu deletar, porque ele secciona aqui o fio. E aí, pelas minhas contas, né, no projeto, para ser 10 MHz, um insertion loss de 40 dB, eu fiz as contas aqui e cheguei a esse valor, 159,15 microhenry, 159,15 U. Lembrando que aqui no Spice tem que ser ponto, eu não posso digitar vírgula, senão dá problema, ele não aceita vírgula. Mesmo que a sua configuração de idiomas, de números aí esteja para português, Brasil aí,
ele não aceita, tem que ser ponto. Então, o que eu espero agora? Para ter um coeficiente de perda de 40 dB, 40 dB é 100 em escala linear. Então, como é 1 volt, eu espero agora que VL com o filtro seja igual a 100 vezes menor do que isso, ou seja, seja igual a 10 milivolts. É isso o que eu espero. Tá? Seja igual a 10 milivolts. Porque aí 100 dividido por com vai dar 100 vezes. 100 vezes 10, 1. Tá? 100 vezes 10 milivolts, né? 100 vezes 10 milivolts, 1 volt. Que é 40 dB. Então vamos fazer essa simulação aí. Agora não vai ser uma reta mais, vai ser uma curva, porque o indutor varia com a frequência. Mas o meu projeto é apenas para 10 MHz. Então, em 10 MHz, eu tenho... Poderia ter feito uma simulação transiente, tá, pessoal? Mas mais prático aqui. Então, em 10 MHz, eixo X, frequência, eu tenho 10 mili de valor, que é o que eu queria. Então, eu tenho lá os nossos 10 mili. Tá? E aí a gente obtém aí os nossos 40 dB de coeficiente de inserção de perda. Lembrando novamente que em compatibilidade eletromagnética a gente não está muito interessado na fase, porque eu não estou processando esse sinal. Eu quero arrancar. Isso aqui é ruído para mim e eu não tenho um sinal que está somado a um ruído. Não. É alimentação, basicamente. Tá? É potência. Então, eu não me importo se a fase vai ser alterada ou não. A fase foi alterada, os 60 Hz foi alterada em 20 graus dos 60 Hz da rede. Isso não faz diferença alguma. Tá? Por quê? Eu não estou processando esses sinais de forma diferencial. Tá? Então, isso não tem qualquer diferença. Por isso que a fase não é importante, geralmente, em filtros de compatibilidade eletromagnética. E aí vocês podem fazer para o caso B, que seria um capacitor aqui em série, né? Então, desenha aí o capacitor, faz a continha para ver qual que vai ter que ser o valor para eu chegar nos mesmos 10 milivolts com o filtro. Tá?